A receita de hoje, um maravilhoso dogão de forno, uma receita prática e econômica com dicas de congelamento para você vender no seu delivery e ganhar dinheiro. E fica comigo até o final que eu também vou te dar sugestão do preço de vendas. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, vamos precisar de 450 ml de leite, e esse leite ele está morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 70 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão, 100 ml de óleo, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. Aí você pode pensar, Edva, 20 gramas de fermento biológico seco não é muito? Não. Para salgados, você pode usar 20 gramas de fermento biológico seco, mas se você for fazer pães, aí você vai usar 10 gramas de fermento biológico seco para 1 kg de farinha de trigo. Um salgado muito fácil de fazer. Em poucos minutos você já vai ter sua bandeja aí de salgados para você vender aí e ganhar dinheiro. Sabe aquele tipo de massa básica? Uma massa fermentada que dá para você fazer enroladinho, esfirras, doguinhos, pãezinhos. Tenho certeza que vocês vão amar. Aí chega um momento que a massa fica tão pesada que você tem que colocar a mão na massa. Pronto, quando você perceber que toda a farinha aqui já está envolvida na massa, aí você vai finalizar com 50 gramas de manteiga. E essa massa, ela tem um sabor incrível, porque ela tem o queijo parmesão e a manteiga. Dica boa é dica compartilhada, né? Então compartilha aí. Se você conhece alguém que faz salgados, pede para essa pessoa fazer essa massa e depois fala aqui para mim nos comentários se você não amou. A princípio, você, não vai dar certo não, olha só como ela está. Não se assuste, confie em mim, continue misturando e já já vocês vão ver o resultado dela. A manteiga aqui toda envolvida na massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar a massa aqui por uns 5 minutos. Pronto, toda a massa aqui já está completamente sovada. Agora eu vou pesar porções de 100 gramas. Edva, qual o peso ideal para o salgado de festa ou de lanchonete? Anote aí no seu caderninho. Em média, o salgado de massa fermentada, você vai pesar a massa ali, em média, entre 25, no máximo 30 gramas. E o de lanchonete, entre 80, no máximo 90 gramas. Até 100 gramas é válido. E não é uma coisa que você vai dizer assim, é padrão. Isso daí, quem vai definir é você. Só não faça pequenininho, para que o cliente ali depois não diga, o salgado de fulana de tal ou fulano de tal é pequenininho. E para que você tenha noção, anota aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 17 porções com o peso de 100 gramas. Agora eu vou bolear, que é o ato de deixar as porções redondinhas. E se você está começando e ainda não sabe bolear, pegue uma porção, dobre, vá dobrando e quando você perceber que já está assim, em um formato de trouxinha, vire de ponta cabeça e faça isso. Para você que está começando, isso também é bolear. Pode fazer aí, confia em mim. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. O recheio desse salgado é super prático.
e eu sinceramente amo. E você pode rechear com o recheio aí de sua preferência. Hoje o nosso recheio vai ser de salsicha, queijo e requeijão cremoso. E você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência. O que eu vou usar é de sabor cheddar. Eu vou cobrir e vou deixar descansar aqui por 5 minutos. E confia em mim, se você não fizer esse passo aqui, que é deixar descansar, sabe o que é que vai acontecer? Quando você pegar uma porção aqui e tentar abrir, você até vai conseguir. Só que o que é que acontece? Você vai colocar muita força, mas se você quer fazer com praticidade, deixa descansar. Aqui eu vou deixar descansar por 5 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, passado esse tempo. E esse tempo aqui não é nem para dobrar, é apenas para que a massa tenha facilidade aqui quando você for abrir. E para abrir é muito fácil. Queremos uma porção aqui comprida, assim. Apenas isso. E eu vou fazer assim com todas as porções. As salsichas eu já higienizei, eu gosto de colocar na água morna, deixei lá por 5 minutos e depois eu joguei a água fora e sequei um pouco com o papel toalha. Dogão duplo, tá bom, pessoal? Então, 2 salsichas. Esse fica caprichado, né? Produção, você apareceu, produção. Já tô por aqui, Pertinho de assar, né? né? Esse dogão, ele é muito fácil de fazer, porque até a produção, gente, já tá rindo, né? Ele nem sabe o que eu vou falar. Não sei não, né? Que até a produção consegue fazer, porque nem o recheio, né? Apenas a massa ali, você não vai precisar de maquinário, nada disso. Apenas misturar tudo ali, né, produção? Tô me sentindo lisonjeado. Olha que modelagem fácil. Olha só. Fez isso, rodou, fez, rodou. Fácil, produção, essa modelagem? Moleza. Muito fácil. Esse é o tipo de salgado para você dizer assim, preciso fazer salgado rápido, alguma coisa para colocar na vitrine, né? Isso. Você faz a massa ali rapidinho, o recheio já está pronto, é só montar e assar. Simples assim. Aqui eu tenho uma forma, eu estou untando ela apenas com óleo. O comprimento aqui dessa forma é de 30 centímetros, a largura é de 20 centímetros e a profundidade é de 6 centímetros. Tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. Aqui eu tenho 2 gemas e 1 colher de sopa de óleo. O óleo, ele fixa mais com a gema. Aqui eu tenho 2 tomates e 50 gramas de batata palha. A batata palha é mais para identificar, trazer a identidade ali do cachorro-quente, porque o cachorro-quente, ele leva a batata palha, não é verdade? E não é porque ele vai no forno, Que ele deixa de ser cachorro quente. né? E por isso vamos colocar a batata palha. E aqui você tem que pressionar assim, ó, para que ele cole, tá? E ele é um salgado com essa aparência rústica, dogão, né, gente? Dogão. E aí ele não vai ser aquele salgado tão delicado, mas ele é lindo. Tá colando aqui, produção? Tá dando para ver de perto? Tá sim. Tá show de bola. Pessoal, não sai daí não, que eu tenho uma dica maravilhosa para passar para vocês no final do vídeo. Principalmente para quem está querendo fazer esse salgado para vender. Então fica com a gente aí que tenho certeza que vocês vão amar essa dica. Olhe que as dicas da produção, ai, 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 dicas de milhões. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos... Gente,
A produção é um fofo, né? Pode falar, eu tô só te ajudando aqui. Já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio. Não faça isso não. É isso aí. Anote aí no seu caderninho, você não vai precisar deixar descansar. Do jeito que está aqui, assim que você terminar de pincelar e fazer a decoração, você já pode levar para o forno. O único descanso foi aquele para você abrir as porções, tá bom? Anote isso daí. Ei, amor, Oi. você falou que tem uma dica para dar? Tenho. A dica é que eu quero ver como fica na airfry. Que legal! Então, vamos fazer o teste, né? Hã. E eu já coloquei a airfry para aquecer, para a gente colocar lá. Coloquei em 140 graus, porque não pode ser em 180, porque senão assa só por cima. Porque a airfry tem essa característica, né, de assar primeiro em cima. Aí eu vou colocar nessa gradezinha perfurada, mas se não tiver ela pode ser na bandeja normal, que vem em todas as airfrys, tá bom? Tá bom, E eu já vou lá que eu já botei a airfry para aquecer. Depois a gente vê o resultado. tá joia. Produção do céu, que coisa linda! Gostou da minha obra de arte? Eu gostei. Já já eu quero que você fale sobre isso aí, viu? Com certeza. Vou dar o tempo que eu usei aqui, todas as instruções. Tá bom. E aqui é o seguinte, deixe esfriar um pouco. Não tente tirar da forma agora, porque os salgados, eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Se você for fazer para vendas, a embalagem, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. E não é porque eu estou falando para você escolher qualquer um aí de sua preferência, que é para você fazer isso daqui não, olha. Pegar um saco plástico, colocar o salgado, fechar e entregar. Aí você acaba com a sua excelência. Pode isso, produção? Não, fica feio. Fica feio, não faz isso não. Essa embalagem aqui de isopor é a B1, fácil de encontrar. Essa é B2. Essa é a B2, produção? Essa é B2. Eita! Aqui agora você vai passar o plástico filme, mas antes de passar o plástico filme, é sempre bom colocar um mimo para o cliente, né? Ketchup, maionese, mostarda, o sachê e um... Guardanapo. Aqui, dá para ver de perto, produção? Tá. Que mimo, né? Aqui agora é só passar o plástico filme. Não passe várias voltas, porque o cliente ele come com os olhos. Olha só. Lindo, né? Tem outra coisa aqui que eu até já mostrei isso para vocês. Olha, você pode cortar e colocar assim. Quando o cliente vê por dentro, ele vai desejar. Você falou que tinha uma informação para dar sobre o rendimento das salsichas e massa? Isso, então. A massa que a gente passou para você, dá para você fazer 17 unidades. E o recheio dá para você fazer 11 unidades, ou seja, nós compramos 22 salsichas, que como usamos duas em cada um, dá para fazer 11 unidades. Isso aí. Obrigada, produção. De nada. Você é show de Mas bola. tem mais informação. Você tem mais informação? Tem mais informações. Não uma só, tem outras informações. Sobre o valor de venda. Você pode estar perguntando, e por quanto eu consigo vender um salgado desse? Olha só, considerando a data da gravação desse vídeo, né, e o valor dos ingredientes da nossa região, a gente gastou em média aqui R$ 3,60 por unidade. Então, eu gastei aqui R$ 3,60 por unidade. Dá para você vender aí tranquilamente de R$ 7 a R$ 10 e ter uma ótima margem de lucro. Se você puder vender a 8, a 9, a 10, melhor. Mas se não, com R$ 7 você já está ganhando. Já está ganhando. E para você calcular o valor aí, para você não ficar no prejuízo, nós temos um e-book que lhe ensina a precificar corretamente todos os seus salgados. Não apenas salgados, mas também serve para receitas doces. Obrigada, viu, produção? Obrigado, não. Tem mais informações aqui. Eita! Ó. Esse aqui eu botei para congelar, tá vendo? Você levou para congelar esse Levei para aqui? congelar, sim. Esse aqui, Gente do céu, esse a olha gente só. assou na airfry. E, gente, anota aí no seu caderninho. Tendência Para em esse- produção. Tendência para esse ano. Salgados congelados já Já assados. assados. Gente, faz aí, depois volta aqui e me conta. Olha só, a produção congelou aqui, independente se foi assado,
no forno convencional ou na airfry, ele levou para congelar, você recebe a sua encomenda aí, você só vai tirar do freezer e descongelar. O ideal é que você descongele no micro-ondas, porque esse salgado ele tem a massa fermentada. Se você aquecer no forno ou na airfry, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ficar macio, com essa né? textura aqui macia, você só vai conseguir no micro-ondas. A outra coisa que eu tenho para falar é sobre a airfry. Você vai falar, mas você botou na airfry, mas queimou. Gente, queimou? Queimou um pouquinho. Por que Isso que não queimou? é queimar, é só uma pontinha. Não, ele aqui. ficou tostado aqui, mas eu vou dizer por que que aconteceu isso. Porque, olha só, eu coloquei, como eu falei para vocês, coloquei 20 minutos na airfry em 140 graus. E foi o tempo perfeito. Só que eu achei que eu falei, não, vou colocar mais um pouquinho para eles ficarem mais coradinhos. E eu acabei colocando um pouquinho, tipo 2 minutos em 180 graus. E aí foi que aconteceu isso, principalmente esse que estava mais em cima. Então eu posso dizer para vocês que 140 graus na nossa airfry com 20 minutos ficou perfeito. Então você pode fazer o teste aí que também depende de equipamento para equipamento. Foi só porque ele depois colocou 2 minutos, aí ele percebeu que estava queimando, parou. Isso, exatamente. Então, isso aí você vai testar na sua airfry. A princípio, 20 minutos, 140 graus está bacana, mas como eu falei, vai observando porque pode variar na sua airfry. E você aqueceu antes a airfry? Sim, eu botei ela pré-aquecida já em 140 graus, tá bom? Ótimas informações. Gostei do curso, viu? Gostou da Isso dica? foi um curso. Foi um curso, né? Um curso, gente do céu. Valeu, produção. Muito obrigada. De nada, tamo junto. Tchau. Agora eu entendi. Gente do céu. Olha o tamanho da boca da produção. Olha. Nossa, que delícia, hein? Não vai embora, não. Que salgado maravilhoso. Você gosta? Um molhinho. Ei, não vai embora, não. Eu vou lhe ensinar como fazer o meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel é de assim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira. Aqui ele tá falando baixinho para ninguém ver, porque queimou um pouquinho aqui, mas deixa quieto. Para ninguém ouvir. Deixa quieto.